E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Então Deus velou a si mesmo em Moisés e deu a Moisés a palavra. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O grande amigo, Irmã Meire, cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé. Um grande amigo não deixa o outro passar. Fome e sede ele tendo pra ajudar. Um grande amigo não deixa o outro sofrer. Com um problema ele podendo resolver. Um grande amigo dá a vida pelo outro, sem calcular o valor que ele possui. Existe amigo assim, que faz tudo isso enfim. O verdadeiro amigo é Jesus. Jesus não nega um favor para ninguém. Ele dá bênção a todos que a ele vem, dá vitória e nos livra do perigo. Jesus é o verdadeiro amigo. Amigo não deixa o outro gemer, com uma dor ele podendo resolver. Um grande amigo não falha nas promessas, quando o outro procura às pressas. Um grande amigo pelo outro tem amor, derrama o sangue se necessário for. Existe amigo assim,
que faz tudo isso enfim. O amigo é Jesus, meu Salvador. Jesus não nega um favor para ninguém. Ele dá bênção a todos que a ele vem. Dá a vitória e nos livra do perigo. Jesus é o verdadeiro amigo. Jesus não nega um favor para ninguém. Ele dá bênção a todos que a ele vem. Dá a vitória e nos livra do perigo. Jesus é o verdadeiro amigo. Então Deus velou a si mesmo em Moisés e deu a Moisés a palavra. Ouvintes, a mensagem O Desvelar de Deus, que é mais uma mensagem tremenda do profeta desta era, nos mantém plenamente conscientes através do que aconteceu lá no deserto com o povo de Deus, com Israel. Nos mantém plenamente conscientes do que é este verdadeiro Deus. Não se pode ter uma noção verdadeira do nosso Deus, a menos que esse Deus nos seja revelado, seja desvelado para nós. Ninguém jamais pode conhecer a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, a não ser pelo Espírito Santo. Isso aí deixa de lado toda especulação teológica, dogmática, religiosa. Porque, na verdade, não conhecem a Deus e jamais o conhecerão por estes meios que os homens criaram. Agora, uma das maneiras principais de estarmos conscientes de quem é este verdadeiro Deus, o qual invocamos, adoramos, é, sem dúvida alguma, começar do Gênesis e ir até o Apocalipse. E ninguém pode fazer esta viagem sozinho e ser bem-sucedido sem um profeta de Deus. Muitos dizem, pois bem, é tão boa esta mensagem, tão boa esta pregação, mas quando fala neste profeta, isso já é um sinal de separação de Deus. Você pode olhar através das Escrituras que todos que estiveram separados em espírito dos profetas, consequentemente estavam separados de Deus. Todos que ficaram separados dos apóstolos, consequentemente
ficaram separados de Deus. Agora, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos partes, pontos muito sobressalentes, como seja o livro de Êxodo, que quer dizer saída. No caso bíblico, saída do povo de Deus, de Israel, lá do Egito. E nós já aprendemos, de uma maneira simples, porém profunda, que 2 homens dos que saíram lá do Egito, 2 homens apenas, Josué e Calebe, entraram na terra prometida. Bem entendido, dos que saíram. Havia muita gente no tempo de Josué e Calebe? Sim, perfeitamente. Mas nenhum dos que saíram do Egito estava lá com eles. Guarde somente Josué e Calebe. Dos que saíram lá do Egito, mas o resto, todo mundo morreu. Quase 3 milhões de pessoas. E por que morreram? Por que ficaram separados de Deus? A coisa começou lá no Egito ainda. Aquilo já estava no embrião. Nós já focalizamos, já nos alertamos aqui que Josué e Calebe não precisavam de mais sinais. O povo, os murmuradores, precisavam de sinal em sinal, de etapa em etapa. E os que não caíram numa etapa, caíram na outra, na próxima, e assim sucessivamente. Deus já havia mostrado tanto, quem era Moisés, e que ele estava com Moisés, ainda dentro do Egito, na travessia. Por quê? Então que aquela gente toda, exceto Josué e Calebe, ainda precisava de mais sinais, do monte pegar fogo. Josué e Calebe não precisavam nem das tábuas da lei. Eles não precisavam. Eles já tinham aquilo em seus corações. Por isso se comportaram conforme se comportaram. Olha, murmuradores, cuidado com murmuração. Murmuração pode ser o ponto final. E todos eles que murmuraram tiveram motivos justos. Tiveram razão para murmurar contra o líder de Deus. Guarde bem isso. Agora, foi quando todos eles pediram, não fale Deus conosco para que não morramos. E enquanto estivermos nessa meditação aqui, nós vamos lembrar, Coré, Abirão, Datã estavam lá também, dizendo, não deixe que Jeová fale conosco, porque senão nós morreremos. Então Deus teve que ser velado. Então Deus velou-se a si mesmo em Moisés e deu a Moisés a palavra, para que Moisés transmitisse aquilo para o povo. Olha, isso é grande demais. A Bíblia não fala com o povo mais. A Bíblia não fala. Se a Bíblia falar,
a pessoa morre. Se ela fala, ela morre. Ou morre para o mundo, ou morre para Deus. Você pode ver aí como é que pode esse mundo chamado evangélico, bíblico, não crer na Bíblia. A Bíblia não fala, arranja intérpretes conforme suas próprias concupiscências. Não fala através de Atos 2:38. A Bíblia para eles é só Mateus 28:19. Só que não tem uma sequência. É um termo isolado. O cumprimento de Mateus 28:19, a concordância, está em Atos 2:38, referências e prática da igreja até 300 anos depois de Cristo. A Bíblia não fala com as mulheres sobre cabelo, sobre roupa, sobre pudor. Não fala. Precisa de profeta. Oxalá que eles gritassem a uma: não fale conosco. Um jornal batista nos Estados Unidos soltou uma reportagem no seu periódico, num certo dia, que o irmão Branham, o profeta desta era, estava almoçando com o diretor do jornal batista. Estava em manchete: precisamos de um profeta para retornar. E o profeta estava almoçando com ele. E ele não sabia. Agora, se tivessem a consciência disto, gritariam todos: não fale Deus conosco. Fale com o seu profeta e ele nos fale. Moisés cumpriu-se em Jesus, pessoa física de Jesus. Josué cumpriu-se na descida do Espírito Santo. É o Josué. E o Calebe está onde? Tudo representa um corpo. Tudo representa um ser. E todos representam o mesmo ser. Em sua manifestação, Moisés, Cristo, Jesus. Josué, Espírito Santo. Calebe, os que ficam com o Espírito Santo. Agora eu pergunto para vocês, é muito fácil entender isto. Você entra num ambiente, lá tem uma placa: é proibido fumar aqui. Você sente até mal com o cheiro do tabaco, da fumaça. Você nunca fuma, nunca fumou ou foi liberto disso? Aquela lei, às vezes ainda põe o número da lei, quando é logradores públicos. O número da lei municipal, ou estadual, ou federal, seja. Aquela lei não existe para o não fumante. Aquela lei é só para o fumante. Não existe lei para o verdadeiro nascido de novo, para o cristão. Por quê? Como Josué e Calebe, eles não precisavam daquelas pedras. Não precisavam daquele fogo no Monte Sinai. Mas a luz é boa demais. Onde se consegue isto? É entre quatro paredes? Para sustentar um sistema humano, religioso? Uma tradição religiosa? Não. A Bíblia não fala com o povo. A Bíblia não fala com as mulheres.
A Bíblia não fala com os homens, não fala com os pastores, com os intérpretes da Bíblia. Segundo Timóteo capítulo 4. Doutores amontoados para si, conforme suas próprias concupiscências. A Bíblia não fala. A Bíblia está muda. O profeta de Deus é a boca de Deus na terra, e Laodiceia está vomitada da boca de Deus, porque ela o rejeita. O profeta fala sempre a poucos, não a todos. Você pode ver a Bíblia que um profeta não fala a todos, mas sim a poucos, a alguns. Isto quer dizer, ele não é crido, não é ouvido, não é obedecido por todos, mas por alguns. Agora, quando se fala de poucos, você deve sofrer uma sensação de segurança e de gratidão por dentro do seu coração, porque você está entre estes poucos. Muitos chamados, poucos escolhidos, poucos que têm ouvidos para ouvirem o que o Espírito diz. Cada um se rege pela Bíblia, a sua maneira, interpreta por sua própria maneira, funda. É a coisa mais fácil que tem, é fundar uma igreja. A coisa mais fácil que tem. Fazer um estatuto, fazer regimentos, fazer um catecismo, uma norma de crer. E cada um faz dela o que quiser. É isso que está acontecendo. Mas agora, você, a quem o profeta de Deus fala, nós, a quem o profeta de Deus fala, cabe-nos o quê a estas alturas? Gratidão, submissão. Não foi isso que aconteceu lá com a viúva de Sarepta de Sidom? Ela estava sofrendo a mesma circunstância, o mesmo juízo que estava caindo sobre a terra, trazido pela palavra de Elias. Porque antes dele dar a palavra de juízo, Jezabel, Acabe, o governo estava na situação que estava. Casado com 400 ministros, um conselho de 400 ministros forjados na sua própria panela, para falarem somente de acordo com o governo corrompido. Mas Deus não traz o juízo antes de advertir. Elias, quando abriu a boca, não vai chover 3 anos e meio? Já havia advertido. E aquela viúva de Sarepta de Sidom estava sob o mesmo juízo, uma justa mulher sofrendo por causa dos injustos, por causa dos incrédulos. Mas logo o mesmo Elias visitou a sua casa na hora mais difícil de sua vida, quando ela preparou tudo para morrer com seu filho. E ali, o seu azeite foi multiplicado com sua farinha e veio a ressurreição dentro da sua casa. Dê glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes,
Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Do alto de um rochedo, a fonte amiga jorrava sobre o mar águas tão puras, e o mar imenso e rico lhe dizia: que podes tu me dar, pobre criatura? E a fonte de água límpida e serena, humilde respondia com ternura: bem sei que tens grandezas, tens riquezas, mas dou-te o que não tens, dou-te doçura. Se a vida é um mar de amargura que ao desespero conduz, a fonte amiga que jorra a paz e a doçura é Cristo Jesus. A fonte que é Jesus nunca se esgota. Do alto do rochedo onde está, e o mar, o desespero, a amargura tem seus dias contados, passará. Aquele que bem longe da aventura navega sobre ondas de aflição, terás poder sobre o mar da vida, se desta fonte encher teu coração. Se a vida é um mar de amargura que ao desespero conduz, a fonte amiga que jorra a paz e a doçura é Cristo Jesus. A fonte amiga que jorra a paz e a doçura é Cristo Jesus.